como arquiteta aqui na cidade do Rio. Fui convidada para responder algumas perguntas. Quem eu sou hoje, onde eu nasci, os lugares que frequentei em termos de academia e tudo que envolve isso, né? As pequenas nuances. É uma cidade muito rica em termos de beleza natural, história, arquitetura. No centro do Rio, ali nas proximidades, você respira história, respira arquitetura. Isso é mágico, gosto muito. O povo daqui também é bem animado, bem alegre, agitado. Gosto também muito disso. É um povo que mesmo com toda dificuldade, né, consegue acordar todos os dias, ir ao trabalho, fazer o que tem que ser feito. Mas, assim, a gente fala dos pontos positivos, mas é importante também falar dos pontos negativos, né? A desigualdade aqui é surreal, de grande. Para onde você olha também você vê desigualdade. Aqui, por exemplo, no meu plano de fundo, a gente consegue ver isso. Aqui atrás tem um condomínio de luxo, mas em torno a gente não vê a gente não tem a mesma visual. A gente tem construções ainda no tijolo, a gente tem muita autoconstrução aqui no Rio, pouca legalização em termos de documentação ou ter que contratar um arquiteto. Isso, a gente tem uma abertura grande para isso. Ali, por exemplo, é a Igreja da Penha, né, uma igreja histórica aqui no Rio também, e no pé dela a gente já vê, né, essas construções irregulares, que aqui a gente chama de comunidade / favela. Então, ao mesmo tempo que o Rio é apaixonante, ele também acentua pra gente muitas problemáticas. Meus seriam respeito e empatia. Sim, eu tento sempre me colocar muito no lugar do outro. E isso é muito importante para o meu trabalho como arquiteta, porque eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa. E como também urbanista, de me colocar no lugar de quem está na rua, de quem passa muito tempo nas ruas, como é o meu sujeito de pesquisa ou sem teto, por exemplo. Então, a empatia em mim é um valor muito forte. Que o Rio é desigual, à medida que o Rio também consegue acumular riquezas, né, em setores específicos. Então isso torna a gente uma grande cidade. Recentemente terminei o meu mestrado na UF. O título do meu mestrado é Vidas em Jogo. Seria a imagem do sem-teto representada nos games. Eu trouxe esse trabalho, esse tema de pesquisa, para a gente perceber como que é construída a imagem do sem-teto em todas as mídias, tanto nos jornais quanto também nos jogos, né, nas mídias eletrônicas, e como essa repetição, né, de características que subjugam, que coloca assim a culpa no sem-teto pela condição que ele tem de não ter um teto, se forma no senso comum. É praticamente esse o meu trabalho, de como a imagem do sem-teto é representada e como os direitos deles também são negados. Quando a gente fala sem-teto, a gente fala de uma pessoa que está sendo privada do direito de morar. Aqui no Brasil, nossa Constituição, em algum artigo que agora não me lembro, artigo 4, fala que a gente tem direito à moradia, à educação, à saúde. E quando a gente pega esses direitos e vê na realidade, são direitos que são negados às pessoas. A gente vê dia após dia pessoas indo para as ruas, pessoas tendo educações assim, negadas. Até a gente pode ver na comunidade, né? Aqui a gente vê crianças no sinal, trabalhando no sinal. E na verdade, quando a gente pega o sem-teto e fala que ele escolheu viver na rua, a gente está negando
um direito dele. E é o que a gente vê muito. É um diálogo que se reproduz com bastante frequência e não temos noção disso. Então o meu trabalho, a minha causa, a minha atividade é colocar em jogo a imagem do sem-teto para falar que ele não está na rua porque ele escolheu estar na rua. Ele está na rua porque ele tem um direito negado. É diferente de população de rua que escolhe estar na rua ou estar na rua por outros fatores, senão não ter casa. Espero de pesquisa chamado Arquitetura da Violência, que é onde a gente fala muito sobre a questão da desigualdade e também sobre elementos que são postos na cidade para repelir essa população indesejada, que a gente não consegue dar conta, na verdade. Seriam ali as grades nos condomínios, seriam esses bancos de praça que tem braços durante todo o banquinho, que é para a pessoa não conseguir deitar no banco. A gente também tem relatos de chuveirões que são colocados em alguns estabelecimentos e que acionam assim que um sem-teto fica lá para dormir e monta a sua casa. Medidas que a gente vê também como necropolítica, ele é um conceito cunhado por Mbembe, fala sobre as políticas de morte. Né? Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo acontece muito que em épocas de inverno, períodos de inverno, a prefeitura ela recolhe cobertores dos sem-teto nas ruas. Por quê? Para matar, só pode. Então a gente coloca essas pesquisas, a gente bate em cima dessas teclas para falar dessa arquitetura da violência, uma arquitetura de morte que a gente implementa na cidade ao invés de abraçar a causa e tentar resolver o problema. Eu tenho como maior referência a minha orientadora, Sônia Ferraz, que tem vários artigos sobre isso, sobre a arquitetura da violência, sobre a vivência dos sem-teto nas ruas. E até é interessante falar, ela fala muito sobre morador de rua, né? Porque no termo em inglês a gente tem só o termo homeless, que já dá conta do recado. Mas aqui no Brasil a gente tem várias formas de chamar uma pessoa que está nas ruas, que é sem teto, morador de rua, população em situação de rua. Quando a gente fala morador de rua, aí que mora o problema, né? Porque a gente está falando que ele está sendo atendido de alguma forma, que ele consegue morar na rua, mas não dá para morar parcelado. Não dá para morar um dia embaixo de um caminhão ou debaixo de uma marquise. Então é uma forma de a gente reduzir o problema e falar que tem uma solução. Então ela bate muito nessa tecla e hoje a minha maior referência realmente é ela. Acho que o maior conselho que eu posso dar é realmente ter essa visão social da causa. A arquitetura não é só construir casas, não é só fazer manutenção da cidade, é realmente estudar quem usa o espaço, sabe? Ter essa visão mais antropológica, mais social, que envolve tudo. Quando eu estudo sobre o sem-teto, eu não estou deixando a minha carreira de arquiteta para ter uma carreira de socióloga, antropóloga ou assistente social. Eu estudo sobre sem-teto porque ele é um sujeito que permeia a cidade, ele é um sujeito que está na cidade. Então eu preciso entender quais são as demandas, quais são as dificuldades, os problemas, para que eu possa criar soluções para alcançá-lo. Então a dica que eu dou para todo arquiteto é que tenha essa visão social, que entenda o que está realmente acontecendo na cidade. E até quando você vai fazer um estudo de impacto de vizinhança ou você vai construir alguma edificação no lugar, você precisa entender a história daquele lugar, né? Não é só chegar com um projeto bonito, que até mesmo projetos bonitos podem impactar de forma negativa numa cidade, né? Que é quando a gente vê quando compram esses grandes lotes de terra e retiram as pessoas daquele lugar para outros, para que aquele lote se torne sustentável economicamente para a cidade. Né? Para onde essas pessoas estão indo? Elas estão perdendo o vínculo
afetivo que elas tinham na cidade, será que esse processo de tirar daqui e colocar ali é interessante? Qual é a história delas? O que elas estão fazendo aqui? Qual é a história da cidade? Então é isso, ter esse olhar mais de empatia, de respeito e essa... como que se diz? É a função social, essa consciência social, consciência de classe